Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e estou feliz por mais uma vez o Senhor Jesus me dá a oportunidade de estudar e aprender um pouquinho mais sobre a sua palavra. E eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 10, a partir do verso 1, que diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. É uma dura palavra, né? Veja que o capítulo 9 terminou com aqueles 3 homens, um que queria seguir Jesus e Jesus expôs a ele quais eram as dificuldades de ser um discípulo dele. Outro que queria ir sepultar o pai e Jesus falou para ele que muito mais importante era anunciar o reino de Deus. E um outro que também disse que queria seguir Jesus, mas que precisava se despedir da sua casa. E Jesus respondeu para ele que não deveria aquele que põe a mão no arado olhar para trás. Então parece que mesmo com todas as advertências que Jesus fez, é bonito ver que agora ele tem 70 ou 72 pessoas para serem enviadas, né, para o campo, para evangelizar, para pregar sobre o reino de Deus. Só que aqui eu quero chamar a atenção para o verso de número 2, que diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse texto ele traz uma excelente mostra entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Deus é quem escolhe e capacita os enviados, mas ele diz que todos devem orar para que mais obreiros sejam alistados no exército de pregadores do reino de Deus. Nesse ponto, vemos também que nem sempre haverá gente sobrando para fazer o trabalho de evangelismo. O campo é vasto, mas poucos são os trabalhadores, disse Jesus. Possivelmente o que temos aqui é a mostra de que o trabalho de evangelizar não é coisa de pequena monta. É algo sério e que exige seriedade da parte dos que anunciam. E nem sempre as pessoas estão dispostas a serem enviadas como cordeiro em meio aos lobos. Nem sempre as pessoas estão dispostas a viverem de maneira simples e humilde. Nem sempre as pessoas estão dispostas a se sujeitarem às necessidades ou às situações que vão encontrar no caminho ao evangelizar. Nem sempre as pessoas estão dispostas a se indisporem com outras por conta da verdade do evangelho. É isso que nós vemos aqui. E é por isso que às vezes os obreiros resistem ao chamado e fazem com que o Senhor da seara os mande para o campo quase que à força. E quando necessário, Deus age mandando alguns quase à força para o campo. Veja que é por isso que nós devemos orar, pedindo mais trabalhadores para o campo, porque
campo está branco e o campo é vasto, mas precisamos de mais trabalhadores. Veja que, por exemplo, Moisés, quando é chamado para ir libertar o povo lá no Egito, ele disse ao Senhor que não queria ir, que ele não era eloquente, que ele não conseguia, que ele tinha problema com fala, que ele era pesado de boca, pesado de língua. E Deus respondeu para ele: olha, você vai sim, porque quem é que fez a boca? Quem é que fez o ouvido? Quem é? Eu sou o Senhor, você vai. Mas Moisés ainda diz: manda qualquer outro, mas não envia-me a mim. E Deus vai dizer para ele: vai agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Toma, pois, este bordão na tua mão, com o qual has de fazer os sinais. E vai. Moisés quase que foi à força. Outro texto que nos chama a atenção também, 1 Reis, capítulo 18, os versos de 7 a 16, narram a história do encontro de Obadias com Elias. E Elias fala para Obadias que ele deveria anunciar ao rei Acabe que Elias estava na região. E Obadias, com medo, não queria falar com Acabe. Mas o final da história é que Deus mandou e Obadias teve que ir e falar com Acabe. Jeremias também possivelmente não queria ser um profeta, mas Deus falou com ele e ele teve que ser profeta. Jeremias capítulo 1, os versos de 4 a 7. Por isso nós precisamos sempre orar, clamar a Deus para que Ele envie trabalhadores para sua seara. O campo está branco e o campo é vasto. Precisa de mais trabalhadores. Mas nem sempre as pessoas vão enfrentar este trabalho com grande entusiasmo, com grande alegria, e nem sempre haverá mão de obra sobrando para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Basta pensarmos em quantas pessoas eu e você evangelizamos durante este dia. Quantas pessoas eu e você evangelizamos durante a última semana ou durante o último mês? Quantas pessoas? Por isso, os campos continuam brancos, os campos são vastos, mas poucos são os trabalhadores. Precisamos orar, pedindo a Deus que mande trabalhadores, ainda que seja à força, pela vontade de Deus. Mas sempre é bom fazer a obra do Senhor com um coração alegre, com desejo de servi-lo de maneira real. Por isso, um bom dia a você. Eu espero você em nosso próximo encontro, com a certeza de que o nosso Deus equilibra a sua soberania com as nossas responsabilidades também. Que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro. Até lá!